Deus ele diz que as pessoas que estavam fazendo maldades, os pecados, as libertinagens, aleluias, não subiram de agrado aos olhos de Deus. Então o Senhor não se agradou das práticas daquele povo. E para chegar até a maldade desse povo, eu quero falar do início da criação do Senhor. Gênesis capítulo 1 vai dizer, aleluias, que o Senhor criou os céus e a terra era vazia e sem forma, e na terra estava com trevas. Então o Senhor disse que haja luz, e a luz se fez, e o Senhor viu que a luz era boa. Então o Senhor separou as trevas da luz, aleluia. Então o Senhor continuou a sua obra, e criou os céus e a terra, as estrelas, os mares e os rios, os animais, as aves e tudo que há nessa terra hoje. Aleluias. Então no sexto dia criou o homem. E na palavra de Deus vai falar que o homem foi criado à sua semelhança. Aleluias. O homem foi criado à sua semelhança. Então Deus criou o homem e viu que o homem precisaria de uma parceira, então criou a mulher. Aleluias, glória a Deus. Então Deus lhe deu uma ordem: não comerás do fruto que contém, aleluias, o bem e o mal. Então de início eles obedeceram ao Senhor. Aleluias. O Senhor disse: comereis da fruta, todo tipo da fruta, mas não coma daquela que está no meio do jardim. Esse jardim se chamava o Éden. Aleluias. Então o homem obedeceu ao Senhor. Então veio uma serpente que estava dominado pelo mal, onde o mal dominou a serpente. Aleluia. Entrou na serpente e começou a falar para a mulher: por que você não come das frutas? Então ela respondeu: das frutas eu posso comer, só não posso comer daquela que está no meio do Éden, no meio do jardim. Aleluias, glória a Deus. Então a serpente começou a persuadir a mente daquela mulher, começou a falar: coma aquele fruto. Deus ele falou para não comer, para que você não seja como ele, para não conhecer o bem e o mal. Então Satanás, que estava controlando a serpente, ele usou essa persuasão para persuadir a mente daquela mulher, para fazer a cabeça daquela mulher para pecar contra o Senhor, para não obedecer a palavra do Senhor. E assim são nos dias de hoje. Aleluia. Satanás, ele prega coisas em suas mentes, ele fala coisas em seus ouvidos, que muitas das vezes vocês vêm fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes vem fazendo essas práticas abomináveis aos olhos do Senhor, que o Senhor não se agrada dessas coisas. Aleluias. Então ali, irmãos, aquela mulher foi e desobedeceu, porque ouviu Satanás e não lembrou da palavra de Deus. Todos os dias temos que ouvir a palavra de Deus, colocar em nosso coração e obedecer a palavra do Senhor, e não dar ouvidos a Satanás. Aleluias. Aquela mulher deu ouvido a Satanás, então desobedeceu ao Senhor e pecou contra o Senhor. Então ela obteve o conhecimento do bem e do mal. E quando eles viram que eles estavam nus, se cobriram de folha das árvores. Então ele ouviu os passos do Senhor caminhando no Éden e perguntou: onde você está? Então o homem falou: estou aqui, Senhor. Não saí porque estou nu. E Deus disse: como é que sabes que estás nu? Você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, aquele que os proibia era comer? Aleluias. Glória a Deus. Então caiu sobre eles a condenação,
Porque todas as escolhas que tomamos, sempre há uma consequência. Como essa noite, temos que tomar uma decisão. Se devemos seguir ao Senhor ou não. Tudo isso tem uma consequência. Aqueles que servem ao Senhor, Ele tem a salvação. Porque no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todos os tipos de pecados abomináveis aos olhos do Senhor, isso gera a morte. Mas não é a morte carnal, mas sim a morte espiritual. Porque a palavra de Deus vai dizer que não os importeis com a morte carnal, mas sim a espiritual. Aleluia, porque o espírito, aleluia, a alma, ela é eterna. E aqueles que tomarem a decisão de seguir ao Senhor, viverão uma vida eterna ao lado do Senhor. Mas aqueles que não tomarem essa decisão, aleluias, seguirão para o tormento eterno. Devemos temer a isso, todos que ouvem a palavra do Senhor. Devemos dar ouvido à palavra do Senhor. Porque nos tempos de Noé, aleluias, as pessoas começaram a fazer coisas que desagradaram ao Senhor. E como nos tempos de hoje o Senhor vem levantando a cada um dos seus para pregar a sua palavra, para falar do seu amor, da sua justiça. Aleluias. Mas muitos naquela época não escutaram a palavra do Senhor. Depois que a palavra do Senhor veio a Noé, que era um homem justo e íntegro aos olhos do Senhor, um homem justo, aleluias, creio eu que ele começou a pregar, a falar da palavra do Senhor, começou a falar para aqueles povos: se arrependa dos seus pecados, se arrependa e volte para o Senhor, volte os seus olhos para o Senhor e o busque. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto você pode achar, busque ao Senhor enquanto você possa encontrar. Aleluias, glória a Deus. O Senhor, Ele quer um particular com cada um, mas essa decisão não cabe a nenhum de nós. Aleluias, mas essa decisão é de cada um de vocês, vocês que tomam essa decisão. Aleluias, glória a Deus. E naquela época, creio eu que Noé começou a pregar, a falar do amor de Deus e da sua justiça àquelas pessoas. E as pessoas não queriam acreditar nele, não queriam dar ouvido o que ele tinha a dizer. Ele falava que iria chover, e aí vinha um dilúvio, e as pessoas diziam que ele era louco, que não acreditaria nisso, que não faz tempo que naquela região não chovia, não sabia que era chuva. Aleluias. Então ele foi e falou das palavras de Deus, do que ia acontecer. Mas aquelas pessoas zombaram, não queriam ouvir a palavra de Deus. Então, depois de um tempo, o Senhor veio novamente a Noé e disse: construa uma arca. Aleluia. E assim o Senhor deu todos os detalhes para falar, aleluias, de como construir a arca. Então, foi passado as metragens da arca a Noé, e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe disse. Então, quando chegou o dia que iria chover, o dia que ia cair o dilúvio, aleluia, a palavra do Senhor se cumpriu. Glória a Deus. E o Senhor disse a Noé que levasse um par de cada animal. Noé e sua família foram salvos. Por quê? Porque ouviu a palavra do Senhor, guardou a palavra do Senhor. Noé começou a pregar, mas as pessoas não dariam ouvido a ele. Noé estava pregando a palavra de Deus, e essa palavra de Deus gerava semente no coração daquelas pessoas que ouviam. Jesus, ele vai dizer que em Mateus capítulo 13, versículo 1, Jesus, ele estava à beira-mar, ele estava ali falando com o Pai. Então veio uma multidão a ele, queria ouvir as palavras que Jesus tinha a dizer. E como aquela multidão era muitas pessoas queriam ouvir Jesus a falar, porque precisavam ouvir a palavra de Deus.
foram até Jesus e querer ouvir as suas palavras. Então Jesus, ele saiu, foi para um barco e começou a falar. O semeador saiu a semear. E as sementes, aleluia, alguma semente caía pelo caminho. Então, aleluias, ele continuou a semeando. E outra parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde a semente, ela caía nesse terreno pedregoso, ela germinava, ela crescia, porém a raiz dela não era profunda. Então quando o sol, ela vinha, queimava aquela planta e ela logo morria. E outra parte da semente caía em terreno espinhoso, e aquela semente, ela não conseguiu desabrochar, não conseguiu crescer para dar fruto. Por quê? Porque os espinhos o sufocaram, aquela plantinha, sufocaram a planta e impediu de que ela crescesse. Então, diz também que a outra parte da semente caiu em terreno bom, em terra boa. Então essa semente, ela cresceu, germinou, ficou uma árvore linda, grande, e deu bons frutos. Aleluias. O que isso quer dizer? A semente que caiu pelo caminho e os pássaros os tinham comido, os levou a essa semente, é Satanás. E quando a palavra do Senhor vem aos seus corações, e vocês não buscam logo o entendimento dessas palavras do Senhor, Satanás, ele vem, aproveita e arranca essa palavra do Senhor aos vossos corações. Aleluias. E a outra parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde a semente ela germinou, porém não conseguiu crescer, porque veio o sol e a queimou. Não tinha raízes firmes. Assim, quando a palavra do Senhor vem a vocês, a palavra do Senhor, aleluia, vocês aceitam com alegria. Porém, se não buscarem entendimento da palavra do Senhor, não buscar ficar firme na palavra do Senhor como as raízes, aleluia, essa planta, ela se queimará com as falsas coisas que há no mundo. E muitas coisas vêm enganando as pessoas, cobrindo, aleluia, a palavra do Senhor com falsas promessas, com falsos enganos. Aleluias. Que todos que ouvem a palavra do Senhor devemos ter cuidado, mas sim buscar entendimento da palavra do Senhor, buscar ouvir e entender a palavra do Senhor. E a outra semente caiu em terreno espinhoso, onde essa semente ela germinou, e quando ela estava desabrochando, ela morreu, porque foi sufocado pelos espinhos. Então os espinhos, aleluia, o que significa? Essas são as coisas, as riquezas do mundo que sufocam a palavra do Senhor. Então você tem uma escolha de ouvir ou não ouvir a palavra do Senhor, porque muitas coisas vêm sufocando a palavra do Senhor e impede que vocês ouçam a palavra. Aleluias, glória a Deus. Então outra parte da semente caiu em terreno bom. Aleluias, ela cresceu, deu uma árvore bonita e deu vários frutos. O que essa semente quer dizer? É que aquele que ouviu a palavra do Senhor, que ouve a mensagem do Senhor, aleluia, bem-aventurado esse que ouve a palavra do Senhor e crê nessas palavras, porque só as palavras do Senhor têm vida eterna. E aquele que recebe a palavra do Senhor em seu coração, aleluia, ela cresce, aleluia. É aquele que recebe a palavra do Senhor, glória a Deus, dá fruto pelo Espírito Santo, aleluia, santo é o nome do Senhor. Noé, ele pregou a palavra do Senhor, mas muitos não acreditavam nessas palavras. Então veio o dilúvio a essas pessoas. Então o julgamento veio àquelas pessoas que eram de mau grado ao Senhor. A Bíblia vai dizer que a porta, ela se fechou sozinha, aleluias, glória a Deus. Imagino eu quando as pessoas viram que a palavra do Senhor estava se cumprindo, quando tudo estava acontecendo, correram para a arca de Noé, aleluias. Mas elas não conseguiram entrar, não conseguiram abrir,
Por que não conseguiram abrir? Aleluias, glória a Deus, porque ela foi fechada do lado de dentro. A Bíblia vai dizer que quem fechou a porta foi ao Senhor. Glória a Deus. Imagino eu, se a porta estivesse, aleluia, se fosse o próprio Noé tivesse fechado aquela porta, ele abriria aquela porta com compaixão de cada um, aleluias. Mas a palavra do Senhor foi dita que ia acontecer, mas as pessoas não creram, aleluias, glória a Deus. Aquela porta não se abriu, então se cumpriu a palavra do Senhor. É tempo de ouvir a palavra do Senhor. E todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, é chegado o reino de Deus a cada um. A palavra de Deus vai falar que há dois caminhos, há duas portas. Aleluia, que há um caminho largo e um caminho estreito. É aquele que entra pelo caminho apertado e estreito, aleluia, é aquele que recebe as palavras do Senhor. E deixa as palavras do Senhor fazer morada em vossos corações. Aleluias. Aquele que pratica as coisas do Senhor, aleluia, segue por este caminho apertado, pode ser difícil, aleluias, se você perseverar, se você ouvir a palavra do Senhor e guardar em seu coração, e continuar servindo ao Senhor, aleluias, glória a Deus, Ele continuará ajudando, até que chegar o dia, que Ele virá, e virá os buscar, aleluias. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que serve pelo caminho largo, pelo caminho amplo, aleluias, são aqueles que praticam a libertinagem, moralidades sexuais, aleluias, a idolatria, tudo aquilo que o Senhor abomina aos seus olhos, aleluias. Este é o caminho largo, mas muitas pessoas querem entrar por esse caminho largo, porque é mais fácil de se viver, é menos dificuldade. Aleluias. Muitas pessoas entram por este caminho largo, que levam à perdição, que levam à condenação. E o Senhor, nesse tempo, Ele está levantando pessoas para falar de suas palavras, para que pessoas não vá para este caminho amplo. Como naquela época de Noé, muitas pessoas foram para esse caminho amplo, por esse caminho espaçoso, onde eles podiam fazer qualquer coisa. Aleluia, que não nos impediam. A condenação chegou até eles. Aleluias. Mas como Noé, ele foi pelo caminho do Senhor, pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, mesmo que fosse cansativo, aleluia, ele obteve a salvação. Aleluia. E o significado da arca foi a salvação de Noé. Aleluias. E nos dias de hoje, glória a Deus, aquele que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de vossas vidas, aleluias, esse pode ser salvo. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Não importa as dificuldades que está passando, não importa quais problemas, o Senhor Ele pode suprir as suas necessidades. E a palavra do Senhor vai dizer: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Ele quer aliviar a sua dor. O Senhor Ele quer aliviar, aleluia, a tensão da sua vida. O Senhor, o mais importante que o Senhor quer fazer é salvar a sua vida. A sua vida tem um grande valor para o Senhor. Não a desperdice com coisas que desagradam ao Senhor, mas agrada o Senhor para chegar no que Ele vem nos prometendo, a vida eterna, para glorificar e exaltar o nome do Senhor ao lado dele. Aleluia. Só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Aleluia. Em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que tudo que aqui naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Veja que até hoje o Senhor vem levantando dos seus para pregar o grande amor e a sua justiça a todos que ouvem a sua palavra.
Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus tem um amor tão grande que não tem nem como se comparar o amor que Ele sente por mim e por você. Aleluia. Deus, Ele te ama. Ele quer salvar a cada um que ouve essas palavras. Aleluias. Ele quer libertar aqueles que estão cativos pelo pecado. Aleluia. Paulo vai dizer que aquele que é escravo do pecado, o salário dele é a morte. Mas aquele que serve ao Senhor, o salário dele é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Santo é o nome do Senhor. E os tempos, aleluias, nos mostram que a palavra do Senhor diz que rumores de guerras, fome, pestilências, doenças, todas essas coisas, aleluias, são sinais da vinda dele. E muitas coisas têm acontecido no mundo. Aleluias. A vinda do Senhor está próxima. Prepare. Ouçam a palavra de Deus. E toma uma escolha nessa noite. Toma uma decisão nesta noite. Aleluias. Porque a decisão que tomares nesta noite decidirá o rumo da sua vida. Para quem você servirá. Para quem você seguirá. Só há dois caminhos. Aleluias. Glória a Deus. Só há dois caminhos. E é falado por Cristo. Esses dois caminhos. Qual caminho você vai seguir? O caminho largo ou o caminho estreito? O estreito é aquele que tem a salvação do Senhor Jesus. Mas o largo é a condenação. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ele veio para libertar, para salvar, aleluias, os oprimidos, os escravos do pecado, aleluias. O Senhor Jesus, Ele foi morto por mim e por vocês, aleluia, para a remissão de muitos pecados de cada um de nós. E muitas das vezes não sabemos agradecer essa grande oportunidade que o Senhor Jesus, Ele nos deu. Aleluias. Muitas das vezes não agradecemos o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Devemos sempre fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus grandioso. Ele pode nos libertar. Se você dá um passo nesta noite, aleluia, para servi-lo, Ele aceitará. Se você se arrepender de coração, aleluia, e sentir, aleluias, glória a Deus, de fazer a vontade do Senhor e aceitá-lo, Ele transformará a sua vida de uma maneira surpreendente, aleluias, de uma maneira sem igual, porque o Senhor, Ele transforma de dentro para fora. Você pode ir de qualquer jeito, porém, aleluia, Jesus, Ele vai transformando, porque a sua palavra, ela transforma, aleluias, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus, Ele vai dizer que nos tempos de Noé, aleluia, aquelas pessoas, aleluias, todas elas foram julgadas conforme a palavra do Senhor. Então o dilúvio caiu sobre eles. Aleluias. Então foram salvos Noé e a família dele, porque obedeceu e ouviu a palavra do Senhor. Deram atenção à palavra do Senhor. Aleluias. E neste momento, aleluias, o mundo está passando por muitas coisas. Por muitas coisas. O inimigo, ele tenta sempre fazer a cabeça daqueles que ouvem a palavra do Senhor, e aqueles que estão no mundo não ligam para a palavra do Senhor. Por isso, é melhor ouvir a palavra do Senhor, pelo que Ele tem a dizer a cada um de vós. O Senhor está falando nesta noite, aleluia, para aqueles que vê e crê, aleluia, serão salvos pelo Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus.
que todos os ouvintes que nessa noite me ouviram, que venham tomar uma decisão, que venham tomar a decisão que só há dois caminhos: seguir Jesus ou não seguir. Seguir com a vida eterna com Jesus ou para a condenação eterna. Que isso é real, porque Jesus ele vem falar mais do inferno do que do próprio céu. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele não quer que as pessoas vão para o inferno. Ele não quer que seus filhos vão para o inferno. Aleluias. Mas sim que tenha, aleluia, uma particularidade com Ele nos céus. Assim eu deixo essa palavra a cada um que ouviram as palavras do Senhor. E cada um emprestar os seus ouvidos para ouvir essa palavra. Eu agradeço a oportunidade por estar pregando aqui nesta noite. Obrigado por cada um que ouviram a palavra de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.